Olá, doutor Alexandre Mestre. É um prazer ter a sua presença nessa entrevista para a quarta edição da série Reflexões Olímpicas. Em nome do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, eu agradeço a sua disponibilidade e contribuição. Os Jogos Olímpicos, pela primeira vez na história, foram adiados em razão da pandemia. Este mega evento esportivo está previsto para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto, em Tóquio. Porém, hoje, um ano após o adiamento dos Jogos, o Comitê Olímpico Internacional lida com uma certa oposição e resistência por parte da opinião pública do Japão, justamente porque a cidade enfrenta um estado de emergência pelo aumento de casos de Covid-19. Por outro lado, segundo o jornal Times do Japão, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio pretende credenciar todos os médicos voluntários inscritos, quase dobrando o número de médicos previsto no plano atual. Na sua opinião, ainda existe a possibilidade dos Jogos Olímpicos serem adiados ou cancelados? O que está no contrato olímpico que dificulta o adiamento ou cancelamento dos Jogos? Boa tarde, Carolina. Saudações desde Portugal e agradecer à Carolina e ao professor Nelson Todd, naturalmente, a oportunidade para partilhar aqui um pouco convosco. Bem, o contrato é um contrato entre a cidade sede de Tóquio e o Comitê Olímpico de Tóquio, ao qual depois se juntaram como partes também, juntou como parte o Comitê Organizador, que assinam conjuntamente com o COI, e, portanto, através desse contrato, o COI, que é o proprietário dos Jogos Olímpicos, que é, digamos, o dono dos Jogos Olímpicos, utilizando a expressão da Carta Olímpica, acaba por, embora tendo a competência para assegurar que os Jogos Olímpicos se realizam, acaba por, na prática, transferir esse mesmo poder para outras entidades. Portanto, a organização não é feita diretamente pelo COI, é feita através de outras entidades. E, portanto, através de outras entidades, o modelo do contrato, no âmbito até da Carta Olímpica, leva a que o COI não tenha responsabilidade em caso de adiamento ou de cancelamento dos Jogos Olímpicos, e leva a que a única entidade que possa unilateralmente cancelar, terminar, resolver o contrato é essa mesma entidade, o Comitê Olímpico Internacional. Portanto, o que é que pode travar essa iniciativa? A resistência, naturalmente, que o COI terá como organizador do evento em cancelá-lo. Se nós estivéssemos no lugar do COI, certamente que até ao limite, até à última, tentaríamos evitar, e eu estou convicto que muito provavelmente vai haver jogos e que o COI não vai ter que, felizmente, não vai ter que recorrer a esse mecanismo de cancelar os jogos, de os adiar novamente ou de os cancelar. Mas, no fundo, é uma competência que repousa, que reside somente no Comitê Olímpico Internacional e não nas outras partes contratantes desse mesmo contrato. E qual é a imagem negativa que o movimento olímpico estaria passando para a sociedade caso os Jogos Olímpicos fossem realizados e o número de casos e de mortes em Tóquio durante e após os Jogos aumentasse? E caso se confirme a realização dos Jogos, qual seria a imagem positiva? Vamos ver, o COI tem aqui uma missão complicada, porque tem uma série de compromissos, dele e de outras entidades, mas que tem também aqui um dever de promover um desporto são, seguro e saudável, nos termos da Carta Olímpica. E isso leva a que, obviamente, tendo esse dever, deve diligenciar, ter prevenção, ter uns deveres de vigilância, de segurança, de cautela acrescidas, para evitar que o evento se organize e possam daí derivar danos para terceiros. Agora, para que haja uma responsabilidade de qualquer entidade e, por isso, reclamar uma indenização, tem que se atuar com dolo ou com mera culpa, com negligência. Com dolo, naturalmente que o COI nunca irá intencionalmente querer causar qualquer dano à população japonesa. E negligência é esse o risco, é de dizer que não fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar o dano, e fazer tudo o que está ao seu alcance para evitar o dano pode ser decidir pela não realização do evento. A acontecer o evento e a aumentar, como a Carolina diz, a aumentar o número exponencialmente ou rapidamente de
de infectados, poder-se-ia estabelecer um nexo de causalidade, isto é, uma causa e um efeito. A causa é ter-se viabilizado os jogos, o efeito é um conjunto de doenças e eventualmente morte, etc. Portanto, é muito complicado para o COI ponderar todos os interesses em presença. No entanto, se o COI tiver a garantia das autoridades sanitárias, de todos os especialistas, de que com os mecanismos de proteção já desenhados, será possível realizar os jogos sem danos adicionais, isto é, se e quando se verificassem novas mortes, não era por força da realização dos jogos. Se o COI conseguir fazer prova disso, então não há o tal nexo de causalidade. Sempre aconteceria a mesma coisa, independentemente dos jogos se realizarem ou não. Porque também temos visto que os números têm vindo a aumentar progressivamente no Japão, indistintamente da organização de um mega evento desportivo. Evidente que para a população japonesa e para a população mundial, uma tomada de posição dizendo não vamos organizar os jogos, para além de corajosa, mostra, lá está, uma preocupação com a saúde dos atletas, no quadro da Carta Olímpica, e com a harmonia internacional, que também é um desígnio do COI. E aí, naturalmente, que o COI fica bem visto, apesar de depois ter todos aqueles que vão reclamar indenizações. Do ponto de vista da continuidade, obviamente que se fosse o caso, se apontar o dedo ao COI, isso do ponto de vista reputacional não seria muito positivo, porque as pessoas, mal ou bem, iriam dizer que o COI estaria mais preocupado com o negócio, mais preocupado com poder cumprir com a calendarização, do que com os efeitos danosos que isso pudesse ter. Mas qualquer um de nós estivesse a organizar um evento, obviamente teria essa dificuldade, mas iria fazer, e eu acredito que o COI vai fazê-lo, se avançar com os jogos, é porque tem a certeza de que isso não tem implicações negativas. O senhor acredita que nos próximos Jogos Olímpicos poderão ocorrer alterações na constituição dos contratos dos patrocinadores, podendo prever, por exemplo, rescisão contratual em situações de caso fortuito ou força maior, como uma pandemia? Claramente. O contrato da cidade-sede prevê situações como guerra, catástrofes naturais, as típicas situações de casos fortuitos ou de força maior, portanto, que não dependem da vontade humana, e que são imprevisíveis por natureza, mas não consta lá de facto uma situação nem de pandemia, nem de epidemia, porque o primeiro momento em que nós tivemos no quadro de suspensão ainda se falava na questão da epidemia. Doravante, não tenho a menor dúvida que no próprio contrato de sede se vão inserir alusões talvez mais genéricas, dizendo eventos que possam pôr em causa a saúde pública, e quem diz no contrato de sede diz com todos os contratos, nomeadamente com as seguradoras, nomeadamente com os fornecedores de equipamento esportivo, com todos os prestadores de serviços, com todos os parceiros comerciais, patrocinadores, transportadoras aéreas, por aí fora, todos aqueles que dependam do evento, vão todos se acautelar para, se e quando esse evento não se puder realizar por uma causa que não dependa da vontade humana, estarem devidamente segurados e, portanto, poder haver um ressarcimento, uma cobertura desses danos. É uma das aprendizagens, mas não se confina à questão do olimpismo. Verificou-se que grandes empresas a nível mundial também não tinham isso previsto, porque nunca tinha acontecido. E, portanto, quem faz as normas são seres humanos e, portanto, antes de acontecer um caso é difícil antecipá-lo. Quais são as implicações jurídicas e legais desse possível cancelamento? Pois, o problema está aí ao nível do conjunto de contratos que tenham sido assinados, porque há muitas, portanto, operadores televisivos, patrocinadores, fornecedores de material, prestadores de serviços enquanto tal, todos os recursos humanos que já se tenham comprometido, todas as empresas que já se tenham comprometido com a segurança do evento, enfim, é um evento que tem tanta ramificação do ponto de vista logístico e do ponto de vista de recursos humanos, que há aqui uma pleia de contratos que são assinados. E esses contratos, uma vez incumpridos, levam a que aquela parte que invoca esse incumprimento, digamos que impute a responsabilidade ao incumpridor e tem de ser devidamente indemnizado. Indemnizado por quê? Indemnizado pelos danos emergentes, isto é, tudo aquilo que emerge logo desse cancelamento, ou dos lucros cessantes, isto é, para além dos danos que ocorrem, há dinheiro que deixam de receber por força da não realização do evento. Para conseguirem ser ressarcidos e indemnizados, têm que provar que houve, de facto, o tal dolo ou mera culpa de quem decidiu, e quem decidiu é o COI. A verdade é que nos termos da regra 36 da Carta Olímpica,
a haver uma ação por responsabilidade civil contratual ou extracontratual contra o COI tem ali uma causa de isenção, de exclusão da sua responsabilidade, em que, no fundo, quem fica responsável por isso, do ponto de vista de tudo que tem a ver com planeamento, com acolhimento, com aspectos financeiros conexos com os jogos, são as outras partes. O COI não fica de fora, digamos assim, fica eximido da sua responsabilidade. Portanto, as consequências jurídicas serão um conjunto de ações que venham a ser intentadas contra as outras partes, ou seja, contra a cidade de Tóquio, contra o Comitê Olímpico Japonês e contra o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, dizendo, por força da vossa decisão, que na prática é uma decisão do COI, por força dessa decisão, nós deixamos de receber um conjunto de dinheiro e temos que suportar um conjunto de danos no imediato. Quantifica-se essa indemnização e pede-se essa indemnização. Vamos imaginar que isto, multiplicando por muitas entidades, dá de facto valores astronómicos de indemnizações a pagar, e não excluo também que, se porventura for necessário cancelar, e eu espero novamente que não, e o COI identifique que é por força de alguma ação ou omissão das outras partes contratantes, ou seja, dizer eu vou ter que cancelar porque as outras partes não fizeram isto, aquilo e aquilo outro, e portanto já não há condições para, também pode acontecer consequência jurídica ser o COI ou o próprio a intentar uma ação contra as outras partes contratantes. Está tudo em cima da mesa, só que eu espero francamente que não seja necessário, porque ninguém sairia beneficiado com isso. O programa de vacinação previsto para as delegações que irão a Tóquio não fere, de alguma maneira, a ideia de prioridades nas diferentes sociedades representadas por essas delegações? Vamos ver, há um grupo de risco, há um grupo que tem uma urgência na realização das vacinas, há também uma lógica de igualdade e de universalidade que presidem a organização dos jogos, já desde os tempos da antiguidade, em que efetivamente faz sentido que sejam todos vacinados num período mais, próximo possível, sob pena de alguns terem vantagem sobre outros, e portanto isso exige, como está a acontecer, uma articulação das autoridades de saúde de todo o mundo, o próprio COI e as autoridades olímpicas em geral. Acho que é normal, não é uma questão de tentar passar à frente de outros, é uma questão de garantir igualdade e de prevenir, porque se efetivamente se deixasse para muito mais tarde, aí sim é que se poderia imputar a tal negligência. O que se percebe, até pelos comunicados diários do COI, é que estão a fazer verdadeiramente tudo o que está ao alcance para que efetivamente o possam cumprir. Porque se não cumprir, não será por vontade, não será por falta de vontade e de diligência da parte deles. Essas decisões e esses impasses poderão constituir-se em precedente para as próximas edições dos Jogos Olímpicos? Sem dúvida. E aí vai haver uma entidade importante, porque se houver muita litigância, muitos pedidos de indenização, muitas ações, diz a Carta Olímpica que que o Tribunal Arbitral do Desporto, o TAD, o CAS em Lausanne, é a entidade competente para dirimir os litígios que tenham conexão com os Jogos Olímpicos, ou no decurso dos Jogos, ou por conexão. O que significa que essa entidade, o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, vai ter uma importância capital em definir quando é que se considera ou não alguém responsável por não se levar até ao fim um evento devidamente calendarizado e planificado e que envolve um conjunto de entidades públicas e privadas. É um precedente, quer ao nível de imputar a responsabilidade, quer ao nível da quantificação, quanto é que se tem que pagar por força do incumprimento do contrato. Para além daquilo que o contrato já diga, porque há contratos que seguramente dirão se isto não se realizar até o dia de tantos ou se não se realizar tem que me pagar uma cláusula penal de um determinado montante, mas há outros que porventura não quantificarão e, portanto, a quantificação dos danos, por a quem ou não responsável, ficaria de facto um legado, não é o legado olímpico que nós pretendemos, mas seria um legado do ponto de vista de definir precedente bastante relevante. E seguramente com grandes implicações na redação dos futuros contratos, isso sem dúvida alguma. Doutor Alexandre Mestre, gostaria de acrescentar algum comentário, algo que não disse ao longo dessa entrevista? Penso que não, penso que está tudo transmitido, sim, sim. Muito obrigada, em nome do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nós agradecemos a tua atenção e a tua disponibilidade.